Boa tarde. Os professores, assim como pais, estão sempre tentando munir os seus alunos daquilo que vão precisar. Hoje ou amanhã, queremos prepará-los para a vida. Por isso estou voltando ao assunto do vestibular e Enem. Agora, por ocasião do reinício das aulas, chegou o momento de tomarmos as atitudes planejadas e necessárias para que tudo dê certo. Eu estendo hoje o assunto conversando com a professora Priscila. Boa tarde, professora. Boa tarde, muito grata pelo convite. É sempre um prazer poder falar um pouquinho desses temidos concursos, né, que assustam tanto os nossos alunos. Verdade, a Priscila ministra aulas de língua portuguesa, redação e literatura para os estudantes do ensino médio. E juntas nós vamos tentar aproximar dos estudantes, especialmente os do ensino médio, e levar-lhes a possibilidade de pensarem já com vistas a estas provas, que são as portas para as universidades. A professora Priscila, ela já esteve conversando conosco sobre o assunto, num comentário passado, que vamos relembrar hoje sobre Enem e vestibular. Então, a professora recorda para nós as principais diferenças que tem o Enem para o vestibular com relação às suas provas? Em relação à área das linguagens, que é a área que eu costumo analisar com mais frequência, como é a área que eu trabalho, é possível perceber que tem um olhar diferenciado em relação a esse objeto de estudo que é a linguagem. No Enem, a gente tem uma abordagem por áreas, né? Então, não olhamos apenas para a língua portuguesa, mas a questão da expressão linguística, os recursos linguísticos utilizados para passar determinados sentidos. Entra também a teoria dos gêneros textuais, como, por exemplo, a função de um texto, a circulação, a intenção do autor, diferente da maioria dos concursos de universidades particulares, né? E algumas federais também, né? Ainda mantém essa estrutura voltada para um olhar para um texto e dali se retiram essas questões, né? No Enem nós temos vários textos que geram uma questão. Então, os vestibulares, eles trabalham com um olhar um pouquinho mais conteudístico, né? Enquanto o Enem trabalha com um olhar um pouco mais contextualizado, olhando para outras questões linguísticas. A gente percebe que as escolas já têm adaptado os seus currículos desde a educação infantil. Já estamos percebendo, depois que o Enem passou a ser uma prova de seleção para o ensino superior. Mas e os estudantes, quando que eles deveriam acordar para essa intenção de preparar-se para Enem ou vestibular? De fato, já há uma preocupação bastante grande nas escolas de ir trabalhando aos poucos essa preparação, porque o Enem trouxe uma nova visão de olhar para as disciplinas, essa questão da interdisciplinariedade, né? De tentar fazer com que o aluno estabeleça relações com o conteúdo aprendido lá na escola, para que ele consiga, a partir dessas relações, construir às vezes o seu próprio ponto de vista, ser um sujeito crítico, né? Presente na sociedade. Cada aluno é diferente, né? Cada um tem um tempo de preparação diferente, mas eu acredito que a preparação para que se tenha um bom desempenho no Enem e assim como nos vestibulares também deve acontecer a partir do momento que ele entra no ensino médio, porque ele já aí na grade curricular entram disciplinas como física, química, que geralmente não são exploradas ainda no ensino fundamental 2. Para interpretar e aplicar o conhecimento, é imprescindível que se tenha poder desse conhecimento, como tu estás dizendo. Então, é o momento dele se apoderar do conhecimento. Então, percebe-se que o estudante de hoje deve estar muito ligado também às coisas que acontecem no mundo. Você sugere isso também, Priscila? Com certeza. É justamente isso que eu havia falado, né? De que ele consiga estabelecer relação com aquele conteúdo que é trabalhado no ambiente escolar, com aquilo que está acontecendo no mundo. E, sem dúvida, estar inteirado das coisas que acontecem é fundamental para que ele consiga desenvolver, por exemplo, uma boa redação, que está sempre presente nas provas do Enem e dos vestibulares também. Então, esse posicionamento, né, essa atualização deve ser uma atividade constante na vida de um vestibulando. Vamos ver isso aqui um pouquinho mais na prática mesmo, porque eu estive conversando com 2 estudantes
na outra ocasião, quando falamos de Enem e vestibular, e o Marcelo e a Maria Augusta. E eu gostaria de analisar agora contigo algumas colocações deles, pedindo que sobre elas, sobre essas colocações, tu dês algumas dicas de preparação justamente para esses que estão agora entrando, né, no ensino médio, estão se preparando, alguns, quem sabe, para o ano que vem, estarão prestando estas provas. Isso pode servir de ajuda para essas pessoas, essa é a nossa intenção aqui. O Marcelo, ele comenta sobre as questões do Enem serem maiores do que as dos vestibulares. Eu acho que a principal diferença, assim, que é geral, que todos os alunos dizem, é o tamanho das questões do Enem, que é bem maior, uma relevância bem maior de palavras e de contexto, em comparação aos vestibulares. Esse comentário do Marcelo, ele é bastante recorrente em alunos que realizam a prova do Enem. De fato, o Enem é uma prova bastante cansativa e que trabalha muito com textos bastante contextualizados. E é por isso que o tamanho das questões, às vezes, é tão grande, né? Isso causa um certo estresse nos alunos, justamente em função do tempo para cumprir a prova e tudo mais. Então, realmente, o tamanho das questões, às vezes, pode acabar prejudicando um pouquinho a concentração do aluno, né? Não é tão fácil assim ficar tantas horas concentrado, fazendo a leitura para conseguir responder as questões. Então, o tamanho das questões assusta bastante os alunos. Mas, no caso, quando tu tens o poder daquilo que está sendo colocado ali, daquele conhecimento, eu acho que pode ficar um pouquinho mais leve essa interpretação, né? Com certeza, porque aí consegue de forma mais fácil estabelecer essas relações. A gente não pode esquecer que as questões do Enem, elas são montadas a partir de uma matriz de habilidades e competências. Então, determinadas habilidades já vão ser testadas a partir daquelas questões. Mais uma observação dos alunos agora, com a Maria Augusta. A gente nota também que nos outros vestibulares a organização dos conteúdos é um pouco diferente da organização do Enem. No Enem, a questão das linguagens engloba literatura, língua portuguesa e língua estrangeira. Já em outros vestibulares é diferente. A literatura está junto com a história e a física está junto com a matemática. Então a gente também nota essa diferença na organização das disciplinas. Em relação a esse comentário, alguns vestibulares adotam uma organização diferente. O Enem, acredito que tenha optado por essa organização devido aos componentes curriculares, né? Essa nova tentativa de fazer com que as disciplinas fossem abarcadas por áreas, né? E não mais vistas de forma separada. Alguns vestibulares mantêm uma prova temática, como por exemplo a prova da Unifra, que nessas últimas edições, ali de 2017, optou por trabalhar com a obra O Pequeno Príncipe. Então todas as disciplinas tiveram essa mesma temática, o que é uma iniciativa bastante interessante, né? Porque dá um novo olhar para esse momento tão difícil que é prestar um vestibular. E voltando ao cansaço, né, que o Marcelo falou, vamos ouvir mais um pouco sobre isso. O Enem eu achei mais tanto cansativo, daí no realizar a prova no total, assim, a gente estava muito cansado no final. Os vestibulares têm a tendência de olhar de uma forma mais objetiva para o conteúdo, né? Além do tamanho das questões também serem menores. Então, como por exemplo na língua portuguesa, que é a minha área, quando eu faço análise de uma questão de vestibular, ela geralmente é muito mais rápida do que a análise de uma questão do Enem, porque o vestibular trata de tópicos gramaticais muito mais pontuais. Então, aquele conteúdo que a gente costumava chamar de decoreba, ele funciona muito bem, né? Então, o aluno acessa aquele conteúdo decorado e responde com muito mais facilidade do que uma prova do Enem. Vamos ouvir agora, então, a fala da Maria Augusta quando ela faz uma comparação entre as provas que ela realizou. Baseada na preparação dela, é claro, né, podemos ver aí que não existe uma regra de mais fácil ou mais difícil. Existe sim um preparo na maior parte dos aspectos possíveis para se preparar. Eu acho que o mais simples para mim foi fazer o vestibular da Unicinos. Eu achei o mais simples deles. Depois o Enem, com muita interpretação. E o mais difícil para mim foi o vestibular da PUC, que é, embora seja um vestibular de uma faculdade privada, que geralmente tem fama de ser um vestibular mais simples, a PUC tem um vestibular bem mais complicado que o Enem. Eu acho que o foco, né, de cada aluno vai demandar determinada preparação.
A prova do Enem, por exemplo, exige que um aluno, ao longo do ano e ao longo da sua formação, treine muito a sua capacidade de se manter concentrado no momento da leitura. E também, quanto maior for a carga de leitura desse aluno, mais facilidade ele vai ter para conseguir fazer a prova. Já um candidato que pretende fazer algum outro vestibular, a questão do conteúdo tem que estar muito presente. O conteúdo da disciplina ele precisa estar de fácil acesso. Então, são preparos diferentes. Assim como a gente consegue se preparar para realizar determinada atividade física, a gente também pode preparar a nossa mente, nosso intelecto. Por exemplo, para suportar várias horas lendo um texto e mantendo, né, aquele foco em relação às informações principais, às informações secundárias. Então, a preparação, sim, ela é muito importante, né? E essa preparação, é importante salientar que ela não deve acontecer só lá no mês de outubro para a prova acontecer em novembro, né? É uma preparação que demanda tempo, que demanda bastante prática. Então, a realização de outras provas que tenham essa mesma característica, né, que tenham uma estrutura afim, é muito importante para que o aluno se sinta preparado, né? E a questão do estresse, e por estar sendo desafiado naquele momento, também não prejudique o desempenho. E o tema da redação? Os estudantes também falaram dele. E foi muito complicado para nós mesmo, a gente conversou na escola e a gente não estava esperando aquele tema, a gente estava esperando um meio ambiente, lixo, alguma coisa assim. E pegou, acho que a gurizada inteira de surpresa, sabe? E aí, adivinhar ou começar a se preparar, como tu já disseste? A adivinhação sempre é uma barreira muito grande para os professores de redação, né? A gente aposta em vários temas, está sempre ligado naquilo que está acontecendo na sociedade para tentar adivinhar o tema. Mas eu acredito que a grande aposta seja mesmo na preparação. Quando fala em textos, né, em produções textuais voltadas para os vestibulares, o gênero, a tipologia textual que predomina é dissertativa argumentativa. Então, tem que apostar mesmo na preparação para conseguir argumentar, para conseguir refletir sobre aquele problema social que está sendo posto e estabelecer essas relações com todo o conteúdo desenvolvido ao longo da vida escolar. Então, acredito que muito mais do que a adivinhação vai na preparação, né? Um bom articulista, por exemplo, não teria nenhum problema em resolver, né, em conseguir fazer uma boa produção textual no tema da última redação do Enem, que foi uma redação bastante surpreendente para a grande maioria dos candidatos. Há um dito popular que menciona a pessoa inteligente como aquela que aprende com os próprios erros e coloca como sábio aquele que aprende com os erros dos outros. Erros ou acertos, não sabemos quantos, mas quem está nos assistindo ouviu e viu aqui que estudantes, como qualquer um que está aí nas nossas escolas, colocando as suas constatações e que com certeza podem servir de alerta para quem quiser se dar bem. Professora Priscila, muito obrigada pela sua presença aqui conosco, a colaboração de novo, né, pela segunda vez. E deixa mais um recado aí para os nossos estudantes que puderam assistir, aqueles que querem ingressar na universidade. Qual é o seu recado para eles? Mais uma vez eu agradeço o convite, foi um prazer imenso estar aqui contigo hoje. Eu deixo como uma dica, né? Que comece a preparação, que tenha uma organização, um plano de estudos é fundamental, que tenha o acompanhamento dos professores, né? É sempre uma grande honra poder acompanhar o desenvolvimento de um aluno. Então, aqueles que não podem investir em cursos preparatórios, né, para o Enem, para o vestibular, que tentem manter uma rotina de estudos, isso é muito importante. Não deixar para se preparar só lá no último mês, né, quando o Enem vai para a mídia realmente. Então, apostar na preparação, tanto nas disciplinas das linguagens, da redação, como na física, na matemática, que são disciplinas bastante pesadas, né, que amedrontam um pouco os alunos no momento da prova, é fazer simulados, refazer questões, fazer provas, né, buscar por essas informações e sempre apostar bastante
nesse tempo dedicado à leitura, porque esse treinamento ele é fundamental para que consiga, né, realizar uma prova sem sentir aquele cansaço no final, sem chegar no final da prova e já não conseguir mais entender aquilo que está lendo. Então, apostar nessa preparação desde o início, né, início do ano, se já está no primeiro ano, começar a fazer o Enem agora está aberto para os treineiros também, né? Então, quem quer fazer só para treinar suas habilidades, é muito válido começar a fazer, assim como os outros vestibulares também aceitam, né, as inscrições só para treinar. Então, isso é bastante importante mesmo. Fica a dica e agora é com você. E até o nosso próximo encontro.